Boa noite, sou o professor Vitor Romão. É uma alegria ter você aqui conosco no Seminário Teológico Central Bible. Estou muito feliz, de verdade. A primeira aula aqui, aula inaugural do curso Bacharel Livre em Teologia aqui do Seminário Central Bible. Estou aqui com vocês porque a primeira disciplina desse curso é a disciplina que eu ministro as aulas, né? O tema da disciplina do primeiro módulo do curso é a arte de ler, fundamentos do estudo teológico, né? Então, a leitura é como um pilar importante para o estudo da teologia. O curso começa com essa disciplina e eu acredito que você vai entender na aula de hoje por que também começa com essa disciplina e também vai entender a importância da educação teológica pelos grandes livros. A verdade é que esse método aqui que a gente está fazendo do curso Bacharel em Teologia, acreditamos que é uma revolução dos estudos teológicos que muitas vezes são oferecidas por aí. A gente acredita que o estudo pelos grandes livros é o fundamento de uma boa formação teológica. Então, se acreditamos nisso, é o que vamos provar, espero conseguir, né, provar para você ao longo dessa aula, nada mais justo do que começarmos ajudando e instruindo os alunos a entenderem, compreenderem a leitura como arte, né? Como uma atividade artística e ajudar os alunos a ler, a estudar a partir dos grandes livros. Então, essa é a primeira disciplina desse módulo e a nossa aula de hoje, essa aula específica, tem como título A Educação Teológica pelos Grandes Livros. É isso que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Algumas informações importantes antes de eu iniciar propriamente a aula, avisos, né? Essa aula foi gravada por mim e está sendo disponibilizada como estreia aqui para vocês no YouTube, tá bom? Eu tive realizar uma viagem, né? Bem na data que a gente teria essa aula inaugural, então ela seria ao vivo, diante da impossibilidade, aí para a gente não perder o conteúdo, nem perder a data, eu estou gravando esse conteúdo e disponibilizando aqui nessa terça-feira à noite para vocês. Então, por isso que eu não vou conseguir interagir com vocês aqui no chat, no nosso YouTube, mas aqui na descrição do vídeo tem o contato da secretaria do nosso seminário. Então, se você tiver qualquer dúvida, tá? Seja a respeito ao conteúdo também, ou dúvidas a respeito do seminário, querendo estudar, alguma necessidade de acesso, você vai poder entrar aqui em contato diretamente com a nossa secretaria e prontamente eles vão te ajudar. Então, tem um link aqui na descrição desse vídeo e você vai conseguir falar com a secretaria e ter suas dúvidas respondidas, tá? Então, não teremos aqui nenhum prejuízo quanto seja qualquer dúvida que você possa ter sobre conteúdo, seja alguma necessidade de suporte que você precise ter. O seminário está aqui de portas abertas para te ajudar em qualquer necessidade que você tiver, tá bom? Então esse é o primeiro recado, aviso, né? Importante que não posso deixar de comentar. Segunda coisa é que nós estamos aqui, né, com um novo curso no seminário, né, da estrutura, da forma que nós estamos fazendo, que é um bacharel livre em teologia, baseado nos grandes livros. E se você quiser conhecer esse bacharel, ter todas as informações, se desejar se inscrever nesse bacharel, também teremos um link aqui na descrição do vídeo, né? Então, você vindo aqui para baixo, você vai mais informações sobre o bacharel, você vai poder clicar e você vai conhecer tanto o seminário, o nosso seminário aqui, como também vai tirar todas as suas dúvidas, tá? A gente tem um parceiro, que é o Instituto de Aperfeiçoamento Cristão. Muitos de vocês que estão aqui assistindo talvez essa aula no YouTube me conheçam do Instituto, das aulas que eu dou lá no Instituto, mas eu também sou professor aqui no Seminário Teológico Central Bible, né? Então, como eu tenho muito contato com vocês ali, muitos de vocês lá no Instituto, eu sempre peço para divulgar as minhas aulas, meus conteúdos que eu faço aqui no seminário, também para o pessoal lá do Instituto. Mas lembrando que não tem uma relação, né, os cursos, tá bom? Então, esse curso aqui, o seminário, é uma formação, um bacharel livre em teologia, que não tem relação lá com o Instituto de Aperfeiçoamento Cristão, mas eu sou um dos professores e nós temos outros professores lá do Instituto que também fazem parte aqui desse curso, porque a gente aqui no bacharel terá, por exemplo, uma disciplina de espiritualidade e a professora Paula dará aula, né?
Temos alguma aula histórica, se eu não me engano, o Estudando o livro de Eusébio de Cesareia, né? Da história da igreja, com o professor Daniel Batista. Então, temos alguns rostos conhecidos, né, do pessoal do Instituto, também nos ajuda aqui no seminário, mas muitos outros professores, né? E você pode conhecer os outros professores, a grade, a disciplina, todas as matérias, a proposta, os livros que serão estudados, os autores que veremos nesse bacharel em teologia. Você pode ver tudo no link aqui na descrição do vídeo. Aqui, o seminário, você não pode entrar no bacharel na data que você desejar, tá? As inscrições estão sendo abertas, elas vão encerrar aqui no meio de fevereiro, então se você desejar se inscrever, você precisa se inscrever agora. Para essa turma, nós já temos mais de 35 pessoas inscritas nessa primeira turma, então dá tempo de você se inscrever nessa turma, porque o curso é contínuo, né? Com uma turma que vai do início ao fim, todo suporte será dado aqui. Todas as informações vão estar na descrição do vídeo, para mim não tomar mais tempo aqui, tá? Para a gente poder ir para o conteúdo. Tá bom? Quero agradecer então todos vocês que aguentaram os recados até o momento e quero ir agora para o conteúdo da nossa aula. Farei uma aula expositiva, não farei uso de recursos, de slides. Para você que às vezes está trabalhando, você pode ficar tranquilo, será a minha voz aqui que importará. Acho que assim eu consigo refletir também um pouquinho com vocês, mas eu acho que o conteúdo é muito relevante de hoje. Eu acho que vocês vão gostar, tá? Mas farei de forma expositiva e peço a atenção de vocês. O tema da nossa aula hoje é educação teológica pelos grandes livros. Para mim te explicar a importância da educação teológica pelos grandes livros e também, de fato, conseguir mostrar para você a importância disso, eu acho que eu preciso te apresentar o cenário real, prático, não de um contexto americano, europeu, do nosso grande Brasil, né? Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Isso é pouquíssimas vezes falado, mas tudo que eu vou falar aqui você consegue rapidamente consultar, pesquisar com facilidade, porque eu acho que as informações. A gente pode falar muitas informações que eu vou falar aqui do contexto meio evangélico, mas você poderia ver isso também em outras áreas das humanas e etc. Mas vamos lá. Quero fazer uma narrativa aqui e eu acho que narrando essa situação, vocês vão entender aonde eu quero chegar. Primeira coisa é que muitos de vocês que estão aqui, ou você em outro momento, mas acho que você vai se identificar bem. Um cristão, imagine um cristão que tem desejo de estudar. Talvez é o seu caso, né? Um crente, membro da igreja, talvez líder, talvez não tenha cargo nenhum, talvez pastor, não importa. Um cristão, um crente que tem interesse de estudar. Para onde vai um cristão que deseja estudar, que deseja melhorar, quer conhecer mais de Bíblia, conhecer mais de teologia, que tem uma formação mais sólida, às vezes tem medo de cair em heresias. Nosso tempo, nosso mundo está mudando tanto, né, com tanta rapidez. Tem coisas que a gente dizia que era errado e era pecado lá no passado, e a gente olha hoje e fala, poxa, parece que isso não é tão errado assim. Tem coisas que era dita que era errada e a gente aprendeu que não era, mas tem coisas que eram erradas lá e agora parece que estão se normalizando. A gente fica meio confuso no mundo que a gente está vivendo hoje. E é normal aqueles que servem, aqueles que ensinam principalmente, né? Pregam, todos aqueles que estão envolvidos na igreja ou querem se envolver mais na vida comunitária, é normal o interesse de estudar mais, de crescer, de melhorar, de se aperfeiçoar intelectualmente. É muito comum e é normal. Eu acho que quase todos vocês estão aqui por estarem assistindo uma aula teológica, teve esse sentimento, teve esse desejo em algum momento, né? E talvez continue tendo. Mas, vamos lá. Esse interesse, eu quero estudar mais, eu quero me aperfeiçoar aqui na educação, no estudo. O que eu faço? Para onde eu vou? Existem algumas opções, né? Normalmente, talvez a opção mais rápida, mais objetiva, mais barata, seja você é um crente, eu quero me aperfeiçoar, eu quero estudar. O que você faz? Você vai na internet, você vai no Google, o famoso Google, e você pesquisa curso de teologia, curso de liderança, curso de pregação. Cursos online que existem aí. Ou você está nas suas
perdendo aquele famoso tempo nas redes sociais. Você está ali nas redes sociais e alguém que você segue, alguém que você conhece, que está relacionado à área de teologia, né, alguma igreja que você conhece, está ali com um patrocinado, com um curso, falando, ó, vem aqui fazer o meu curso online. Você vai lá e compra um curso de 60, 30, 40, 100, 200, 300. Não importa, você compra um curso de Bíblia, de teologia, um e-book, algum material que você quer crescer, você quer se aprofundar, você quer melhorar. Ou seja, o desejo de crescimento está ali, o desejo de aperfeiçoamento está ali. Como eu preencho isso? Como eu completo isso? No nosso país, muitos vão optar por cursos online, né? Cursos que estão disponíveis aí na internet, famosos cursos da Hotmart, né? Essa é uma opção. Só que qual é o problema desses vários cursos que existem na internet? A gente, quando vai pesquisar e vai entrar nesses cursos, a gente que tem um interesse, muitas vezes a gente paga um curso e vai começar a assistir. O curso é de péssima qualidade, né? Isso é muito comum. Então tem a o mercado digital, o marketing digital, ele proporciona, né, com maior facilidade que as pessoas elas criem materiais digitais. Então, a democratização disso, do acesso à internet, né, a gravar cursos. Você apenas pode gravar curso hoje, você tem um celular, né? Você grava e você falando. E a gente não pode negar que cada vez tem mais e mais pessoas falando e falando asneira, falando nada com nada. Tem muitas pessoas que. A pessoa pode ser um pastor, a pessoa pode ser. Não sei quantos anos de igreja, mas abre o microfone, grava uma coisa no celular e tem um total despreparo teológico, um total desconhecimento teológico. Isso é muito comum em muitos cursos online. Eu não posso falar que todos os cursos online são assim. É óbvio que não são todos, né? Mas a maioria são assim. Gente na internet, com cursos online, fazendo cursos de qualidade, não é a maioria. Isso acontece, a gente poderia aqui falar sobre teoria do mercado e etc, né? Mas muitas pessoas, elas querem dar aula, falar conteúdo simplesmente por questões financeiras, né? Ah, eu tenho um conhecimento aqui, eu poderia ganhar dinheiro com isso aqui. Então, eu vou dar um curso. E a pessoa faz tudo maravilhoso para nos convencer que o curso dela é bom, o curso dela vai mudar a nossa vida, o curso dela vai, né, ser transformador, é o que a gente precisa para crescer, para melhorar, para ajudar nosso ministério. E essa é uma opção, né? E só que essa pessoa muitas vezes não tem preparo, não tem uma formação teológica sólida, o foco dela é ganhar dinheiro. Ela não tem, é um assunto que às vezes a gente não fala, mas ela não foi vocacionada para isso. Ela não dá aula porque ela é chamada a dar aula. Ela é vocacionada a isso. Ela sabe que o Senhor o chamou para fazer isso. Às vezes é simplesmente porque ela quer um bem financeiro. Então a gente tem um monte de cursos online aí que são realizados, são vendidos. Você já deve ter comprado muito deles por pessoas que só estão buscando a questão financeira e aí você entra. E você não é preenchido com o conteúdo, porque o conteúdo é raso, às vezes o conteúdo é disperso, você compra um curso de um assunto aqui, você aprende aquilo, mas parece que tá faltando um monte de outra coisa. As coisas parecem que sempre estão espalhadas, né? Parece que você, quanto mais estuda, mais cursos compra, parece que menos sabe, parece que mais coisas estão distantes, né? E muitas vezes as pessoas no mercado digital, elas fazem isso, elas te oferecem um curso, você tem um gosto, mas eles já deixam claro que você não sabe um monte de coisa para você poder comprar um outro curso e depois um outro curso e assim vai, né? Então, essa é acho que eu estou descrevendo uma realidade do mercado digital aqui e isso também entra no meio evangélico e teológico, infelizmente. Então, ter isso de vários cursos sendo vendidos, de pessoas sem vocação e em outras áreas, a gente acharia normal, a gente fica triste quando é no meio teológico. Então, muitas pessoas se aventuram, vão para os cursos online, mas tem um grande problema. Muitos desses cursos são superficiais, com pessoas despreparadas, e mais confunde do que ajuda, e só visam o sucesso financeiro daquele que vende.
Então, esse é um problema que a gente sabe que existe. E você também, eu acho que sabe que existe. Então, aquele crente, o cristão, o irmão que quer estudar, quer se aperfeiçoar, às vezes o curso online não resolve o seu problema, nem o ajuda. Só faz perder dinheiro, né? Então, esses cursos superficiais têm esse problema. Tá bom. Então, qual é o outro caminho que esse irmão, essa irmã poderia ter? Uma outra opção, e existem muitos, né? São cursos devocionais nas igrejas. Eu não sei se a sua igreja tem isso, mas muitas igrejas elas têm cursos teológicos, cursos devocionais, e essa é uma opção para um crente que quer crescer, quer aprender mais, né? Então, eu quero servir melhor, eu quero aprender mais de Bíblia. O que eu faço? Tem um curso na minha igreja de teologia básica, tem um curso médio em teologia, tem um curso avançado de teologia na minha igreja. A minha igreja oferece tal curso de liderança. E a pessoa vai. Só que o que a gente percebe também aqui, e eu tô falando porque não é uma generalização, mas uma maioria. Muitos dos nossos próprios alunos relatam que passaram por vários cursos assim, que esses cursos, eles são, como que eu posso dizer? Não é que são superficiais, a questão não é ser superficial. A questão é ser limitador. Essa é a questão. Vamos lá. Eu quero fazer um curso de teologia. E eu estou numa igreja Assembleia de Deus. E a perspectiva teológica da minha igreja é a perspectiva pentecostal. Quando a gente lê determinado texto, ou quando eu estou indo lá e eu estou aprendendo a perspectiva pentecostal. Ótimo. Tem problema nisso? Nenhum. É errado isso? Nem um pouco. Mas se eu saio de uma formação teológica, eu termino um curso de 1, 2, 3, 4, 5 anos, não importa quanto tempo foi. E quando eu pergunto o que é teologia? E eu respondo que teologia é a teologia que eu fiz, a teologia pentecostal que eu fiz, você sabe teologia? Um pouco. Você sabe um pouco da teologia pentecostal. Mas talvez você seja limitado. Por que limitado? Porque você não teve outras visões, e conhecer outras visões, conhecer outras ideias, conhecer a grande história da teologia, não vai te impedir, por exemplo, de crer, desenvolver a teologia pentecostal. Mas, se você só conhece a doutrina apresentada pela igreja, aí você está achando que está fazendo teologia, mas você está passando pelo processo de conhecer as doutrinas da sua igreja. Então, infelizmente, muitos dos cursos oferecidos pelas igrejas, com o nome de cursos teológicos, não são cursos teológicos. São cursos doutrinários, da doutrina da igreja. Não deveriam ser chamados de curso de teologia básica, teologia média, bacharel em teologia, curso de líderes, com vários termos, falando num sentido de teologia. Não, isso não é um curso teológico. Isso é um curso de doutrinas da igreja, doutrinas que a igreja acredita. E é bom ter esses cursos. E talvez você, membro de uma igreja, que tenha, talvez é interessante esses cursos. Mas você precisa ter ciência que isso é uma parte da teologia. A teologia é muito maior. Então, se nos cursos online que existem por aí, você passa pelo problema da superficialidade, nos cursos, muitos cursos denominacionais que existem nas igrejas. Eu não estou falando que a doutrina é errada, eu não estou falando que é errado. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Não estou falando que você, um curso na sua igreja, você está aprendendo errado. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que o que você está aprendendo pode estar totalmente certo, mas o que você está aprendendo é normalmente as doutrinas da sua igreja. Isso é bom? É muito bom, mas eu não posso falar que isso é um curso teológico de fato, uma formação teológica profunda, porque você não tem os outros elementos, né? Você não tem vários elementos da teologia que são fundamentais e importantes passar para você conseguir até entender melhor essas doutrinas, né? Você apenas recebeu aquilo, entendeu e sabe passar, mas o porquê, quando surgiu as diferentes visões,
porque essa é melhor que aquela. Às vezes você não passou por isso, porque você não teve uma formação mais sólida. Então, se os cursos e diversos cursos online que existem por aí trazem um problema para aquele que quer crescer nos estudos da superficialidade, muitos cursos das igrejas trazem o problema da limitação. Aí a outra solução, e todos esses caminhos que eu estou falando aqui, eu poderia estar falando de pessoas e várias pessoas que já ouviu mas é o caminho que eu passei. Quando eu estava no ensino médio da escola ainda, o meu interesse pela teologia, justamente pelos problemas que eu via da igreja, na igreja, né, dilemas que eu tinha, dúvidas que eu tinha, às vezes não eram respondidas ali na igreja, tinha muitas dúvidas e eu me aventurei nos cursos online, comprava material, ficava lendo, mas eu confesso que eu perdi muito tempo da minha vida e dinheiro com coisas ruins, muitas coisas ruins, infelizmente. Eu achava que estava estudando teologia e esses vários cursinhos que eu estava comprando estava só comendo meu tempo, infelizmente. Aí eu lembro que eu falei, as pessoas falavam, mas tem tal curso na igreja. Eu lembro que eu fiz o curso na igreja e perdia mais tempo ainda, porque era presencial e tinha que estar lá várias horas e aprendi, mas algumas coisinhas, né? Eu estava querendo aquela visão mais geral e eu estava recebendo o que a igreja acreditava ali, né? Que foi muito bom, mas eu já sabia o que a igreja acreditava já desde quando eu estava lá. Eu achava que eu estaria estudando teologia de fato, e não estava estudando teologia. E aí, a minha terceira opção, né, foi o que é normalmente a terceira opção aí. Eu sou um cristão, quero estudar. Não quero curso online, assim, esses cursos rasos. Não quero esse curso que está na minha igreja, ou na minha igreja não tem esse curso especificamente. Para onde eu vou? Quer saber? Eu vou para o melhor lugar que tem. Eu vou fazer um curso reconhecido pelo MEC, ponto, acabou, tá tudo certo. É mais caro, dura muitos anos, 4, 5 anos, mas pelo menos é um curso pelo MEC e não tem erro. E essa é a opção que eu fiz, muitos alunos fazem, muitas pessoas fazem, né? Só que aí vem o terceiro problema, né? Tô relatando aqui as questões e os problemas. E o terceiro problema é que, infelizmente, muitos dos nossos cursos do MEC teológicos, eles não são cursos de teologia, eles são cursos da ciência da religião, né? Cursos de ciência da religião. Então, o Estado, né? O próprio Estado, ele exige disciplinas, né? Que não são teológicas ali no meio, que não é um problema, mas não dá tempo de eu explicar toda a estrutura de uma faculdade, como ela funciona, como você tem que selecionar os professores, né? Também não são todos os cursos reconhecidos pelo MEC são assim, né? Mas, por exemplo, eu tenho muito contato, muitos amigos, e já dei até uma aula num curso online deles, a Faculdade Luterana de Teologia, que eles têm um curso presencial no Rio Grande do Sul, teológico, não é a formação ali, toda a estrutura, é um curso teológico de fato. Agora, muitos dos cursos online, presenciais online do MEC, são um curso de ciência da religião. O que acontece? Um curso, para estar validado, precisa de um professor que tem um doutorado. Mas o professor que tem um doutorado, às vezes não fez um doutorado em teologia em si, ele fez um doutorado em ciência da religião. Mas fez um curso teológico, mas tem um doutorado em ciência da religião. E é ele que vem, com a sua cabeça, às vezes, toda moldada por uma outra disciplina, por sociologia, por filosofia, cuidar desses cursos reconhecidos pelo MEC, né? Porque muitos dessas faculdades estão visando também aqui a questão financeira numa maior escala, né? E os cursos se aprende muito, tem muitos anos e aprende bastante, mas às vezes não aprende teologia. Então, esse é um problema. Além de, às vezes, você entrar num curso do MEC achando que vai aprender teologia e você não aprender teologia, você aprender somente ciências da religião, você paga caro, porque as mensalidades de um curso do MEC não são muito baratas, né? De uma boa faculdade não é barata, né? E se for de uma faculdade que não é boa, pode ser barata, mas aí o curso é péssima qualidade, né? Já não vai ser teologia e de péssima qualidade. Então, bom, tô pessimista aqui, né? Por que eu estou pessimista? E acho que ficou claro o que eu tô querendo mostrar para você. Um cristão, talvez como você, ou como eu, lá atrás, que queira estudar teologia,
pode tomar decisões e possa caminhar, seja para cursos online que existem por aí, seja para cursos na sua igreja, seja para uma faculdade reconhecida pelo MEC, e passar por um desses 3 caminhos e ainda não fazer teologia. Esse é o problema da educação teológica do nosso país. Você pode entrar num curso que tem nome de teologia, que tem todos os aspectos do ser evangélico, teológico, mas não ser. Por quê? Porque é superficial demais, porque apenas traz informações doutrinárias, ou porque é ciências da religião. Então, muitas das pessoas que querem estudar, querem se aventurar na teologia, querem crescer para servir melhor a sua igreja, para servir melhor a sua casa com a teologia, para desenvolver o dom de ensinar, de pregar, né? E entrar no meio teológico, muitas dessas pessoas, elas acham que estão crescendo, mas às vezes não, porque estão perdendo tempo com vários outros caminhos. Então, o que a gente acredita, e a gente percebeu, e eu percebi também, porque eu passei por essas fases, e muitos dos nossos professores aqui do seminário, quando a gente conversa, esses sentimentos são comuns. A gente percebeu que a maioria das pessoas, dos crentes que querem estudar, não estou falando de quem não quer, que querem estudar, estão dispostos a estudar, eles não têm contato com o melhor da teologia. Como eu disse, eu passei por uma faculdade do MEC, né? Fiz toda uma formação, foi ótimo em vários aspectos, mas eu achava engraçado quando, após sair, né? Quando eu tinha que conversar com outras pessoas, me aprofundar em outros estudos, sempre tive um hábito de leitura muito grande, mas era impressionante como o meu conhecimento teológico, ele vinha muito mais de forma externa, da minha busca, da minha pesquisa, das minhas leituras, do que eu estava pagando para estudar. Então, por exemplo, comprei, quando mais novo, vários cursos online, vários e-books, apostilas, várias coisas. Depois, eu fiz um curso teológico avançado na igreja. Depois, eu fiz uma formação MEC de 5 anos de teologia. E em nenhum desses lugares eu li Santo Agostinho. Em nenhum desses lugares eu li Eusébio de Cesareia. Em nenhum desses lugares eu entendi ou foi me apresentado o pensamento de Tomás de Aquino. Em todos esses lugares que eu passei também, eu não tive, e eu sempre me interessei pela teologia do Novo Testamento, que foi a que eu mais me dediquei. Passando por eles, ninguém me ministrou ali nesses lugares. Nesses 3 lugares, por exemplo, um autor contemporâneo muito conhecido, que agora está sendo muito difundido aqui por causa da editora Thomas Nelson, que é o N.T. Wright, mas na época que eu estava estudando, e ele já era um teólogo consultado por todos, não é que tudo que ele fala era certo, mas todo mundo consultava ele. Para você estudar a teologia do Novo Testamento, você teria que ler ele, conhecer seu pensamento. Nesses anos que ele já era uma referência fora aqui do país, né? Não tinha uma editora que divulgava tanto o trabalho dele. Eu não tive contato. Mas contato com todos esses autores eu tive da minha busca, da minha leitura, do meu interesse. Ou seja, muitos cristãos, assim como eu vivenciei, podem ter interesse por estudar, interesse por teologia, interesse por crescer e não ser disponibilizado para eles o contato com a melhor teologia, com o que melhor há de teologia. Tá? O que melhor há no meio teológico. Isso a gente acha que é um problema. Acha que é um problema. Eu, particularmente, e muitos dos nossos professores aqui do seminário partem da mesma ideia, que conversam com pessoas que falam, eu já fiz teologia pelo MEC e tal. Aí, quando você vai citar um autor básico da nossa fé, a pessoa desconhece qualquer informação. Porque
ela aprendeu ciência da religião. Porque ela fez cursinhos teológicos rasos. Porque ela só sabe e conhece o autor que a igreja ali apresentou para ela entender a doutrina da igreja. Mas como alguém pode falar que está fazendo teologia ou está adentrando a teologia, se não teve contato com o que há de melhor no campo teológico, com os melhores autores, com os melhores livros, e a gente identificou esse problema. A maioria de nós tem interesse em estudar, tem interesse em crescer, mas o que estão nos oferecendo é de baixa qualidade, é limitador, é superficial, é uma outra coisa, e não é a boa teologia cristã. E diante desse problema, surge o Seminário Teológico Central Bible. O seminário ele surge com o interesse de cooperar com a igreja com formações que tragam o melhor da teologia. Então, a missão do seminário, a proposta do seminário surgiu daí, da necessidade. A gente brinca, né? Por que o Seminário Teológico Central Bible surgiu? A gente responde, por causa da necessidade, né? É uma necessidade. Se não houvesse necessidade, a gente não estaria aqui, eu não estaria aqui falando, eu estaria indicando o curso tal, ou a pessoa tal, e tá ótimo. Mas a gente acredita que o que a gente tem a oferecer pode abençoar a igreja brasileira e o seu ministério, né? Porque a gente está tentando superar esses 3 pontos de problemas que eu identifiquei para você. Primeiro, não, a gente não quer oferecer cursinhos superficiais. Aqui a gente tem profundidade. Profundidade teológica. Nossos professores têm formação. Nossos professores passaram por um crivo. Nós somos muito rigorosos na escolha dos professores, no que eles vão ministrar, no que eles estão falando. Tem que ter profundidade. Senão, não precisa. Então a gente quer vencer a superficialidade. Segundo, a gente não quer ser um limitador, não. Limitar, só vou apresentar essa visãozinha aqui porque... Não. Aqui você vai ter contato com a teologia, então você vai aprender a pensar por você, né? Você vai, ao aprender com os grandes autores, com o melhor da teologia, você mesmo vai conseguir entender melhor a doutrina da sua igreja e servir melhor na sua igreja. Então, a gente vai expandir a sua mente, não limitar a sua mente, expandir a sua mente para que quando você retorne, né, para o que sua igreja acredita, ensina, você tenha todos os elementos e conheça com maior clareza, não com menor. Então o objetivo é ter sua mente expandida, crescimento de fato, conhecimento de fato. E a gente aqui não é um curso de ciências da religião, a gente é um seminário que se propõe a trazer teologia. Então, muitas pessoas têm usado o nome teologia sem ser de fato teologia. Então, nossa proposta é criar um curso, uma formação, como o nosso bacharel em teologia, que de fato é teologia. Então, essa é a proposta. Por isso, antes que perguntem, não somos um seminário que oferece um curso pelo MEC, porque a nossa proposta não é essa. Nunca na história o Estado regulou um curso teológico. Né? Se você tem interesses de fazer um curso de teologia pelo MEC, porque você quer dar aula na faculdade um dia, quer fazer um concurso público, se esse é o seu interesse, vá lá e faça esse curso. Né? Mas com sabendo que não necessariamente você vai aprender teologia. Agora a gente quer ser um local que, quando a pessoa fale, eu quero aprender teologia, existe o Seminário Teológico Central Bible, porque ali o foco não é um certificado MEC, o foco é eu vou aprender e vou crescer, eu vou conhecer teologia, eu vou passar pelos grandes autores e pelos grandes livros. Tá? Então, é assim que nasce o seminário. E desculpa estar fazendo esse parênteses aqui na aula, mas é porque é de fato o que a gente acredita, né? Então, estou aqui nessa aula inaugural que está sendo aberta, tem muitas pessoas que nem são alunas. Eu quero que você entenda, seja você estudando com a gente ou não, talvez você possa sair aqui somente refletindo, né? Poxa, o que eu estou consumindo? Que curso eu estou adquirindo? Isso está me ajudando? Não está? É importante essa reflexão, tá? Ok. Então, se a narrativa que eu trouxe aqui, né, o caminho que eu trouxe, se um cristão, um crente,
quer estudar, ele, ao ter contato com o estudo, querer estudar, ele se decepciona porque, na verdade, ele não conhece teologia, ele recebe coisas de baixa superficialidade, de baixo valor, não tem contato com a melhor da teologia, como esse irmão, essa irmã, ele pode ter contato com o melhor da teologia, tá? E a melhor forma de você ter contato com o melhor da teologia não é fazendo o nosso curso aqui. A forma correta, melhor, é a forma que eu passei. É lendo os grandes livros. É lendo livros de teologia. A leitura, e a gente está entrando na nossa aula, tá? Eu estou narrando isso para explicar da importância da educação teológica pelos grandes livros. Teologia se faz com leitura, fundamentalmente com leitura. É impossível fazer teologia sem leitura. Vitor, como assim? O Espírito... Peraí. Primeira coisa, nossa Bíblia é constituída de 66 livros. 66 o quê? Livros. Para conhecer a Deus, eu preciso ler a sua revelação. Então, a base da teologia são livros. Então, se você não sabe, tem facilidade de ler, você não consegue ler livros normais, livros do dia a dia, como você vai conseguir ler as Escrituras? Um livro escrito há 2000 anos atrás. Teremos dificuldades. Para facilitar, ainda, quando a gente fala de ler grandes livros, como ler Agostinho, ler Eusébio de Cesareia, ler Tomás de Aquino, ler Tim Keller, John Stott, não importa, quando a gente fala de ler grandes autores, ler grandes livros, essas pessoas, esses autores, o que eles estão fazendo? Eles estão lendo e tentando explicar as escrituras para o seu tempo. Então, um autor cristão, ele nada mais faz do que tentar traduzir as escrituras para o seu tempo, para o seu contexto, para a sua realidade. Então, qual o melhor caminho para a educação? É a autoeducação. É a educação dos grandes livros. Esse é o caminho, é o melhor caminho. Então, para você ter uma formação teológica robusta, uma formação teológica que te cresce, você consegue responder os problemas do seu tempo, da sociedade, da igreja, para você saber lidar com as dificuldades, com as heresias, com as dúvidas. O caminho ideal é ter contato e ter o hábito de leitura teológica. Seja, primeira, nossa fonte, que é as Escrituras, mas não só como uma leitura devocional, mas como um estudo das Escrituras, um estudo diligente das Escrituras. E também ler os grandes pensadores, os grandes cristãos usados pelo Espírito que refletem as Escrituras. Tentam explicar as Escrituras para o seu tempo. Então, a leitura de livros é um caminho que nos proporciona, e não qualquer livro, mas de grandes livros, é o caminho que nos proporciona um crescimento e principalmente um contato com o que há de melhor da teologia. É o que eu estava narrando para vocês. Sempre me foi escondido Agostinho, Confissões, Cidade de Deus, esses livros dele. E quando eu fui ter contato com isso, meu Deus, tá tudo explicado aqui. E as pessoas estão falando asneira ali, mas tá explicado aqui, tá claro. E ele não tá falando por ideologia, por causa de partido político, ele tá claro. Século 4, 5, 6, tá a resposta ali. Trindade, humanidade de Jesus, divindade de Jesus. Uma leitura, uma hermenêutica correta das Escrituras está sendo feita lá por Inácio de Antioquia, no primeiro século. Peraí, as doutrinas, a base do que eu acredito, o que é fundamental para nós, está nos livros. A gente tem acesso a isso por meio dos livros. Mas isso muitas vezes é tirado de nós. Então,
o contato que nós podemos ter com o melhor da teologia, para entender de fato teologia, para valorizar a teologia, para crescer com teologia, é o contato com os grandes livros. Tá bom? Então, aí, quando eu penso que eu estou trazendo uma solução, eu estou trazendo um novo problema, né? Por quê? Porque não é fácil ler os grandes livros. É desafiador. Né? Não é fácil ler a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Não é fácil. Tem alguns livros, Dentro Wright, por exemplo, sobre o Novo Testamento e o Povo de Deus, que não é simples, não é fácil, não é tão fácil a leitura. Então tem grandes livros que são desafiadores, né? E quando você tenta fazer essas coisas sozinha, você não consegue. Poxa, professor, eu entendi que eu vou ter uma boa formação teológica, um crescimento, eu não preciso necessariamente fazer qualquer cursinho online, eu não preciso necessariamente entrar no curso do MEC. Está à disposição ali, talvez eu tenha que ir aos grandes livros. Mas eu tenho dificuldade de ler, eu não estou entendendo como que eu... o que ele está querendo dizer com isso? Aí surge o problema que nosso país, boa parte da nossa população, ela sofre do que a gente chama de analfabetismo funcional. Muitas pessoas sabem ler, mas não conseguem compreender o que leem. E muitas das pessoas, podemos ser nós mesmo, estamos tentando servir na igreja, estamos tentando crescer e temos dificuldades, por exemplo, de leitura. Então, muitos dos brasileiros têm dificuldade de leitura. E até os que têm uma boa formação, uma boa educação, terão, às vezes, desafios para ter contato com bons livros e grandes livros. Então, isso é uma realidade. Né? Então, a gente sabe que não é fácil ter contato com o melhor da teologia. Tem um autor que nos chamou muita atenção, e eu li ele muitos anos atrás. Eu li um livro, o livro, quando eu o li e tive contato com ele, não era nem esse nome que está hoje sendo vendido, acho que, se eu não me engano, pela E-Realizações. É o livro do Mortimer Adler, que foi um educador americano, chama Como Ler Livros. Mas quando eu li esse livro, eu tinha uma versão mais antiga dele, que para mim é até melhor a organização desse livro do que o Mortimer Adler fez depois, para deixar mais popular o livro, com esse nome Como Ler Livros. O livro chamava A Arte de Ler, né? E é desse livro, A Arte de Ler, que eu peguei inspiração para o nome da nossa disciplina do primeiro módulo. Disciplina que tem como título A Arte de Ler, Fundamentos do Estudo Teológico. No nosso caso, é ler teologia. Mas o Mortimer Adler, o livro dele, qual que foi a proposta do livro dele, né? Como ler livros. O livro dele fez muito sucesso nos Estados Unidos, é um best-seller, muito vendido aqui no Brasil, muita gente tem contato. Mas o que ele explicava? A tese dele. Olha, para os Estados Unidos, né, a proposta dele, para os Estados Unidos ser um país livre, para as pessoas serem livres, elas precisam ter contato com os melhores autores, os melhores pensadores, os melhores livros. Por quê? Por exemplo, vivemos numa democracia. Quando surgiu a ideia de democracia? Quem inventou isso? Por que surgiu a democracia? Mortimer Adler fala, uma pessoa livre não é uma pessoa que vota apenas. Uma pessoa livre é que sabe o que é a democracia. Então, a proposta do Mortimer Adler é um americano, um cidadão comum, as nossas crianças, elas têm que passar pela educação dos grandes livros. Elas têm que aprender a ler os grandes livros. Então ele criou um livro que ensina as pessoas a lerem grandes livros. Né? Então, os livros que formaram o pensamento ocidental, os livros que formaram as ideias que circulam hoje na nossa mente, opiniões que nós temos corriqueira, não surgiram daqui. E alguém acordou com a ideia. Essas ideias surgiram ao longo da história.
E a gente encontra essas ideias nos grandes livros. Então, Mortimer Adler, ele identificou o problema de uma pessoa ser livre, uma pessoa crescer e conseguir dialogar com o seu tempo, indo atrás dos grandes livros. E quando eu li A Arte de Ler pela primeira vez, do Mortimer Adler, eu pensei, fundamental, eu preciso ter uma educação pelos livros clássicos, pelos grandes livros, isso é importante mesmo. Só que eu entendi também uma coisa, eu falei assim, poxa, olha que interessante, e nós que estamos na teologia, dizemos que fizemos um curso teológico, que sabemos algo, mas nós nunca lemos os principais livros que formam as doutrinas teológicas que acreditamos hoje, os principais autores que formam as nossas correntes, os nossos pensamentos atuais. Então, assim como o Mortimer Adler, ele teve a ideia de escrever um livro para ajudar cidadãos americanos a lerem os grandes livros para serem livres, quando eu pensei nessa disciplina, no primeiro módulo aqui, do curso Bacharel Livre em Teologia, eu pensei, nós como cristãos precisamos aprender a ler livros teológicos. Nós precisamos aprender a ler melhor e precisamos aprender a ler os melhores livros, para que assim a gente tenha, de fato, conhecimento bíblico e teológico. Por isso que o nome da disciplina do módulo 1 é a arte de ler. A gente vai aprender nessa disciplina princípios fundamentais para a gente conseguir tanto entender a importância da leitura, a função da leitura, a necessidade da leitura e como fazer boas leituras. Quanto que eu leio um livro inteiro? Quanto que eu leio partes do livro? Como eu faço um fichamento de um livro? Como eu entendo a ideia principal do livro, do autor? Tudo isso será fundamental, essa disciplina, a primeira disciplina será fundamental para a continuidade do curso. Por quê? Porque esse curso, Bacharel Livre em Teologia, ele foi... Ou seja, a minha disciplina, e por isso que eu estou falando do curso, a minha disciplina, a arte de ler, Fundamentos do Estudo Teológico, é uma introdução ao curso do seminário, Bacharel Livre em Teologia. Porque, como eu disse, para ser grande teologicamente, para crescer em conhecimento com a teologia, para aprender o melhor da teologia, para saber lidar com os problemas do nosso tempo, para poder liderar de forma bíblica, para ter todas essas referências, é preciso ter contato com a melhor teologia. E eu disse para você que a forma de ter contato com a melhor teologia é através dos livros. Mas não é fácil fazer isso sozinho. Não é fácil e simples caminhar sozinho lendo livros. Então, o bacharel livre em teologia, o diferencial do nosso bacharel que nós temos e não conhecemos, mas ninguém que faça isso, nossa formação é baseada no estudo dos grandes livros. Então, no nosso bacharel livre em teologia, você vai ter contato com os melhores autores e os melhores livros da história do cristianismo. Você vai ser convidado a ler bons livros e vai ter os meios, os recursos para conseguir lê-los. Porque o nosso foco não é você ter informações superficiais. Nosso foco é você ter contato com as melhores mentes da nossa fé. Isso vai incluir principalmente você ter contato com a própria palavra de Deus, com as próprias escrituras, para isso transformar, moldar a sua mente. Então, esse é o diferencial, a proposta desse bacharel. Tá? E por isso que a minha disciplina é importante. E eu acho que é tão relevante para o nosso tempo. Tá? Na minha disciplina, a gente vai estudar como grande livro, primeiro, não é o do Mortimer Adler que eu citei aqui, né? Embora esteja na bibliografia, vai fazer parte da bibliografia.
Mas é um livro de um autor chamado Mário Gonçalves Viana. Ele foi um educador português. E ele tem um livro chamado A Arte da Leitura. E a gente vai estudar esse livro para você entender como a leitura é fundamental para quem quer dedicar à teologia e como fazer isso. Você vai entender, por exemplo, que você não pode ler qualquer livro. Você não pode perder tempo lendo qualquer livro. Você saber se pode e deve abrir aquele livro é mais importante do que, às vezes, ler. Vai te economizar tempo e várias coisas. Então, essa disciplina, ela é uma base que me traz muita alegria de poder ministrar, porque ela tem total relação com o que eu acredito. E pelo processo que eu passei com a teologia. Demorou para me entender que teologia, além de ter relação com a nossa oração, com a nossa busca a Deus, nossa devoção ao Senhor, nossa adoração ao Senhor, nossa vida de igreja, está totalmente relacionada com a leitura. E teologia sem leitura não vai casar, não vai fazer sentido. Vai faltar. Não? O Senhor escolheu se revelar nos entregando livros. Quem vê valor na leitura é o próprio Deus. E a gente precisa valorizar essa arte. E essa é a proposta dessa disciplina. Valorizar a arte da leitura. Tá? Então, eu acredito que consegui mostrar para você hoje nessa aula, nessa exposição, simples exposição, apenas uma introdução aqui ao nosso curso, é que a educação teológica pelos grandes livros é fundamental. E o bacharel livre em teologia do Seminário Teológico Central Bible surge com essa proposta. Conosco você vai estudar grandes pensadores, grandes autores, e você pode conhecer esse curso, se você ainda não é inscrito, não é matriculado, na descrição desse vídeo vai ter o link para você conhecer o bacharel. E você que já está nessa turma, já faz parte disso, seja muito bem-vindo ao nosso curso. Espero que essa nossa disciplina seja de grande valia para a sua vida, para o seu crescimento. Peço que você preste atenção nas aulas gravadas. Nós estamos liberando hoje também, né? Após essa aula aqui, estamos liberando o primeiro módulo do curso, essa primeira disciplina, minhas aulas gravadas. Peço que você assista com diligência. Peço que você leia os materiais que a gente coloca complementar, tá? Algumas pessoas podem ter dúvida aqui. Nesse curso vocês oferecem os livros, vocês dão os livros? Não, não damos os livros, tá? Existem livros clássicos que são de domínio público, que a gente pode divulgar em PDF, né? Existem livros que não. Então, os livros que são de domínio público, principalmente os autores mais antigos, a gente vai deixar disponível para vocês em PDF, você não vai precisar comprar nenhum livro. Agora, autores mais contemporâneos, né, que nós não temos autoridade legal para divulgar, você vai ser convidado a adquirir o livro, mas você não é obrigado a comprá-lo, porque a exposição das aulas vai te fazer entrar na mente do autor e entrar na obra. Então, o ideal é sempre, né, estar caminhando junto com as obras. Quando você não o puder, você vai estar recebendo algo que é muito maior do que em vários outros cursos que são oferecidos por aí. E a gente te introduzir, te colocar a entender a mente daquele autor pelos termos do próprio autor e pela própria obra dele. Então, eu espero que você se sinta motivado para a nossa disciplina, motivado para esse curso. Espero que a gente tenha boas aulas. Sempre estarei respondendo vocês através dos comentários lá da área do aluno, tá? Podem colocar embaixo dos vídeos seus comentários, suas observações. E que a gente tenha um tempo de crescimento. Estou muito feliz com essa turma, com isso que está sendo construído. E eu acho que vocês vão gostar muito, tá? É assim que espero. Deus abençoe e aproveitem aí os conteúdos gravados da nossa disciplina. Fiquem todos com Deus. Teremos mais aulas aqui. O módulo 2, a aula inaugural também será ao vivo. Provavelmente agora em fevereiro mesmo. Teremos mais uma aula ao vivo. Então fiquem atentos a esse canal também. Se inscreva aqui. Deus abençoe a vida de vocês.